Gênesis capítulo 43, verso 34. Diz assim: José senta com seus irmãos à mesa para festejar. Mas a Bíblia diz que quando ele vai servir Benjamim, que é o irmão mais novo, a porção de Benjamim é 5 vezes maior. O que nós acreditamos e entendemos é que nos últimos dias Deus vai trazer algo sobrenatural. Benjamim representa a última geração que vai receber algo sobrenatural da parte do Senhor. Vai ser restituído para que então venha o Senhor na sua majestade e na sua glória. Tabernáculos representa a festa do rei. Páscoa, quando nós celebramos Páscoa, nós celebramos o cumprimento da morte e da ressurreição de Jesus. Quando nós celebramos Pentecostes, nós celebramos a descida do Espírito Santo. Mas quando nós celebramos tabernáculos, nós celebramos o retorno do Messias. Pastor, isso ainda não aconteceu. Mas nós celebramos no meio do nosso deserto. Porque nós cremos que o nosso Messias voltará para resgatar a igreja, as nossas casas, eu e você e as nossas famílias. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor então? Se você puder, diga para quem está do seu lado, Jesus vai voltar. Mas mete um sorriso no rosto. Jesus vai voltar. Diga para quem está atrás de você, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Gênesis capítulo 43 diz sobre uma porção sobrenatural. Uma porção 5 vezes maior. Para aquilo que Deus vai fazer sobre a última geração. Nós cremos, irmãos, que não nos falta mais absolutamente nada para que Cristo possa voltar e resgatar o povo dele. Por acreditar nessa verdade, nós cremos que um avivamento está chegando sobre as nossas vidas. Na verdade, um avivamento, a gente já vem pregando disso há muito tempo. Um avivamento está chegando sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar sobre a sua casa e sobre a sua família, que não é um avivamento de choros e prantos, mas um avivamento de transformação sobrenatural está chegando sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero dizer que aqueles da sua família que não estão aqui, dentro de pouco tempo, estarão sentados do seu lado, porque experimentarão do poder de Deus que trabalha dentro de você. Algo 5 vezes maior, como a Bíblia diz, vai tocar a sua vida, em nome de Jesus, a partir de hoje, e vai trazer transformação na sua casa. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Nós vamos falar aqui nessa noite sobre restituição. Não pense você que eu vou falar que Deus vai te dar alguma coisa. Não. Na verdade, a gente vem construindo sobre restituição há praticamente um mês falando sobre restituição. Mas pastor, você não falou absolutamente nada sobre restituição, mas eu falei sobre todo o processo de restituição. Tudo que é necessário para que haja restituição sobre as nossas vidas, eu disse. Porque restituição não é um prêmio, restituição é um direito. Eu e você temos direito de vivermos um nível de restituição sobre as nossas vidas. Só que o direito não adianta você ir para a praça pública e dizer, eu exijo que isso me aconteça. Existem caminhos legais para que a restituição possa alcançar as nossas vidas. Mas nessa noite eu não quero gastar tempo daquilo que eu já falei. Se você não ouviu, você vai lá no YouTube amanhã e escuta as últimas 4, 5 palavras das semanas passadas, que você vai entender o processo de restituição. O que eu quero falar aqui nessa noite é que você entenda e receba a restituição da parte de Deus em todas as áreas e em todas as dimensões da sua vida. Vim até preparado hoje. Não sei se vocês perceberam, vim até preparado, vestido de pastor hoje. A Bíblia é um livro de restituição. Existem textos e mais textos de restituição. Quando nós olhamos para José, e entenda que restituição é um processo de sonho, perdas e ganho. Diga comigo, sonho, perdas e ganho. Quando Deus vai restituir alguém, ele é necessário ter esses 3 passos. Um sonho, uma perda e então a restituição, que é o ganho. Quando nós olhamos para essa tríade, a gente vê José do Egito. Nós vemos Moisés, nós vemos Ruth, nós vemos Jairo, nós vemos Jó.
Existem textos e mais textos falando sobre restituição. Isaías 61, no lugar da vergonha te restituirei em dupla honra. Deus o tempo inteiro está dizendo, eu tenho algo sobrenatural para você. Eu tenho algo que pode te alcançar e pode mudar a sua vida. Pode dar uma transição na sua vida e nunca mais ela vai ser a mesma. Mas restituição não é receber. A palavra restituição, na nossa língua portuguesa, ela vem do latim, que significa statos. Os meninos vão colocar aí, statos. Statos é a palavra mestre para muitas palavras. Porque statos significa aquele que fica de pé. Statos é aquele que se põe de pé. E estar de pé é a base da restituição. Ninguém que está caído pode ser restituído. Por isso, statos é uma palavra que dá origem a muitas outras palavras, como estátua. Aquele que permanece integralmente de pé. Estátua também vem da palavra caráter, que é alguém que fica de pé diante de outros. Caráter é estar de pé diante de outros. É também a palavra estatuto, aquilo que mantém uma família, uma organização de pé. Status também dá origem à palavra estado, que é um sistema que deixa as pessoas de pé. Status também significa destino, porque aquele que está de pé sempre terá um lugar para chegar. Status também fala de restituição. Aquele que volta a ficar de pé, porque um dia caiu. Eu quero começar a falar nessa noite, eu não quero gastar tanto tempo assim, porque eu quero orar por vocês, e a gente ainda tem algumas coisas para fazer aqui essa noite. Mas eu quero te fazer entender que restituição não é receber, restituição é voltar a ficar de pé. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim, Deus não quer te dar nada. Pode falar com fé, você vai ser melhor. Deus não quer te dar nada. Deus quer te entregar só o que é seu. Você recebe isso? Você recebe, a galera do lado de cá recebe isso? Deus não quer te dar nada além, Ele só quer te dar aquilo que é seu. E aquilo que é seu te fará ficar de pé diante dEle e diante das pessoas. Status, aquele que fica de pé. Nesse aspecto de ficar de pé, nós precisamos entender que para que Deus devolva posições ou devolva coisas para a gente, aquilo que é nosso por direito. Jesus disse que quem entra na casa do valente precisa entrar na casa do valente, amarrar o valente e pegar de volta aquilo que é dele. O que ele está dizendo? Você precisa ficar de pé para entrar em lugares de guerra, pegar o de volta que é seu e amarrar o seu inimigo. Ficar de pé. Então Deus não vai te dar nada se você não estiver de pé nessa noite. E ficar de pé fala de muitas coisas. Não fala só de vida espiritual, mas fala de muitas coisas na nossa família, no nosso caráter, na nossa busca pessoal. Mas eu quero focar em alguns pontos, porque como eu disse, eu não quero ser extenso. Mas eu quero pegar a vida de um homem que foi restituído para restituir. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos falar de Moisés, um homem restituído para restituir. Um homem que precisou ficar de pé para voltar outras pessoas de pé. Êxodo, capítulo 3, verso 1. Diz assim, está aqui? Tá. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse o Senhor: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Feche seus olhos. Meu amigo Jesus, eu quero te convidar nessa noite, que da mesma forma que o Senhor tratou com Moisés, o Senhor possa tratar conosco aqui. Para que eu e você, Senhor, para que eu e o meu povo possa ser restituído e ser canal de restituição na vida de outras pessoas. Cobre aqui as nossas vidas, nos guarda, nos abençoe aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero trazer alguns pontos aqui de como Deus restitui Moisés. Entenda, Deus não pode te usar em lugares que você ainda não foi experimentado. Você não pode pregar em lugares que você não foi pregado. Você não pode ensinar em lugares que você não foi ensinado. Você não pode transformar em lugares que você não foi transformado. Você não pode restituir se você não foi restituído. O que Deus fez aqui em Moisés, eu quero que você entenda o cenário. Moisés nasceu e foi criado na corte de Faraó. Foi criado para ser um príncipe. Tinha todas as regalias, mas sabia que o seu lugar não era ali. Quando ele fez 40 anos, ele decidiu, por conta própria, sem a direção de Deus, tentar trazer livramento para o povo do Egito, para o povo de Israel dentro do Egito. Pela força do seu braço ele não conseguiu, ele matou um homem. E pasme você, sabendo ou não, o próprio povo escravizado denunciou Moisés. E Moisés, frustrado porque o seu próprio povo o traíra, decidiu fugir para o Egito, para o deserto, para Padã Arã. É engraçado que Moisés ele não foi para Padã Arã, ele fugiu para Padã Arã. Ele fugiu. Uma coisa é você sair de ambientes, outra coisa é você fugir de ambientes. Uma coisa é você sair de casa, outra coisa é você fugir de casa. Todas as vezes que você sai de um ambiente, você sai resolvido. Todas as vezes que você foge do ambiente, você carrega esse ambiente para onde quer que você vá. E os problemas que você vivia quando fugiu, você vive em outros ambientes, os mesmos problemas. Porque Deus não te chamou para fugir, Deus te chamou para sair. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse, junta suas coisas e sai correndo. Ele disse, se prepara, se organiza e saia da terra. Uma coisa é a gente aprender a sair e outra coisa é a gente aprender a fugir. Moisés fugiu. E viveu como príncipe por 40 anos e agora vive como fugitivo por mais 40. Mas quando ele faz 80 anos, Deus decide restituir Moisés. Chama Moisés e a sarça queima, mas não se consome. A sarça que queima, mas não se consome. Não entra em combustão. A sarça está queimando, mas não há combustão. Para que eu e você possamos ser restituídos, a primeira coisa que nós precisamos entender, que Deus vai queimar coisas na nossa vida e não pode ter vestígios. Não pode ter resquícios do que Deus vai tirar da sua vida. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se eu e você sonhamos em ser restituídos, Deus vai arrancar pessoas do meio que você está vivendo. Era hora de você dizer amém. Vou te ajudar de novo. Deus vai arrancar pessoas do meio do seu ciclo de amizades. Deus vai arrancar comportamentos de dentro do seu coração. Deus vai arrancar crenças de dentro de você. E não pode ter vestígios, não pode ter cinzas, não pode ter sinais na sua alma que algo que Deus tirou está lá dentro de você.
Quando uma árvore pega fogo, cinzas são jogadas ao vento. Quando Deus diz a sarça pega fogo, mas não se queima, Ele está dizendo não há resquícios. Para restituir você, Moisés, eu vou tirar coisas de você para que você entenda o que eu vou te dizer. Quando Deus começa a tratar com Moisés tete a tete, Ele diz: Moisés, põe a mão dentro da túnica. A Bíblia diz que Moisés põe a mão dentro da túnica, e quando ele tira, a Bíblia diz que a mão de Moisés estava leprosa. Mas esse era o sinal de como estava o coração de Moisés. A mão leprosa não era um poder, a mão leprosa era um atestado de que o coração de Moisés não estava legal. Então Deus disse: agora pela minha palavra, volta a mão no seu coração e vê o que é que eu posso fazer na sua vida. Quando ele volta a mão leprosa para o coração e tira, a mão dele estava curada. Primeiro Deus restituiu o coração de Moisés. Depois ele disse: pega seu cajado, joga no chão. Quando ele joga o cajado no chão, o que acontece? Aí Deus diz: pega a cobra pelo rabo, Moisés. Porque Deus primeiro restitui o coração, para depois restituir a unção que Ele derramou sobre a sua vida. Então Deus restitui Moisés para restituir o povo. Mas tudo começa quando algo começa a ser queimado. E Deus diz: eu vou tirar de você coisas e não vai ter resquícios. Não vai ter cinzas dentro de você. O que eu quero começar a dizer para você aqui nessa noite é que existem níveis de restituição que ainda não aconteceram. Porque você está apegado a coisas que Deus já mandou você soltar. Existem pessoas, existem aplicativos, existem pensamentos que Deus disse: eu quero arrancar de você. Pastor, mas eu não estou nem vivendo isso mais. Eu já nem converso com as pessoas, mas ainda dentro do seu coração existem influências. Que Deus disse: nem influência mais. Eu não quero nem que você se lembre disso mais. O que passou... Fala para quem está do seu lado: o que passou, passou. E nem sempre o que passou, passou é legal. Porque às vezes a gente está chateado porque passou e não passou da forma como nós gostaríamos. Mas o que passou, passou. Eu lembro que há poucas semanas atrás eu disse: ciclos se encerram. E ciclos se encerram não da forma como muitas vezes nós gostaríamos, mas isso não quer dizer que eles não se encerraram. Nós temos uma tola crença de que o conto de fadas sempre vai acontecer nas nossas vidas. Tem mulheres e homens que acreditam que a sua vida é um conto de fadas. Uma hora vai dar certo. Vai sim. Mas nem todas as fases vai dar certo. Muitas vezes vai ter fase que vai dar tudo errado. Para você saber que o penhor da sua sorte não é você que faz, mas é o Deus que você serve. Se você entende essa verdade, você precisa entender que existem ciclos que vão passar, mas não haverá resquícios dele mais. Quer ver uma coisa? Muitos de nós já passamos por problemas da nossa alma ficar entristecida ou amargurada. Mas isso aconteceu há 10, 20 anos atrás. E ainda hoje nós carregamos resquícios dos problemas que nós vivemos há 20 anos atrás. Deus está dizendo: eu quero queimar algo dentro de você. E não vai sobrar nada do que passou na sua história. Você quer ser restituído? Arranque todas as cinzas do seu coração. Todos os sinais que algo já queimou dentro de você precisa ser arrancado, porque algo que Deus vai plantar é algo que pega fogo, mas não te consumirá. Não te consumirá. Não haverá cinzas dentro de você. Aleluia. A segunda coisa, Moisés ficou 40 anos num deserto. 40 anos servindo o seu sogro, pastoreando algumas ovelhas. Mas de repente ele num monte que ele já conhecia. 40 anos transitando no mesmo lugar. Mas agora ele vê uma sarça pegando fogo e agora há uma voz dizendo: tira a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você está é santo. Moisés pode olhar e falar: peraí, mas eu já passei aqui um monte de vezes. Eu já transitei aqui e o Senhor nunca disse que esse lugar é santo. Quantas vezes eu já passei por esse Monte Horebe, pastoreando as minhas poucas ovelhas, e o Senhor nunca disse para mim que esse lugar é santo, porque agora esse lugar é santo. Porque quando Deus quer restituir, Deus não muda ambientes, Deus muda realidades. Isso significa que quando Deus for fazer algo na sua família, Ele não vai mudar vocês de lugar.
Ele vai mudar o ambiente da sua casa, vai mudar, não as pessoas. Deus vai restituir você no seu casamento, a sua esposa, o seu esposo não vai mudar. O que vai mudar é a realidade que vocês estão vivendo. Moisés entrou numa realidade, Deus diz, olha Moisés, eu vou mudar a realidade, agora o lugar que você está já não é mais seu, o lugar é meu, tira a sandália do seu pé, porque o lugar agora é o mesmo de antes, mas a realidade é outra. Quando Deus quer restituir uma pessoa, Ele muda a realidade, nem sempre Ele muda os ambientes. Nós sonhamos com que Deus, não, Deus, o Senhor vai fazer uma mudança na minha vida, me leva para bem longe, para um lugar que ninguém me conhece, para o Senhor começar algo novo na minha vida. Ele disse, não, eu vou fazer dentro da sua casa. Eu vou fazer no meio da sua família, eu vou mudar a sua realidade, sem mudar as pessoas que te cercam. Jesus disse que não existe honra dentro da sua própria casa. Não é isso? Porque aqueles homens não conheceram e Jesus não teve tempo de mostrar. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Que ainda que demore anos, a sua família verá o Deus que você serve. E será alcançada em todos os níveis sobre a sua vida. Deus vai mudar realidades. Deus vai mudar realidades estruturais na sua família. Deus vai mudar realidades espirituais na sua família. Deus vai mudar realidades financeiras na sua família. Deus vai mudar realidades emocionais na sua família, sem tocar em um fio de cabelo da sua família. Você crê nisso? Você crê que você vai chegar na sua casa agora e quando você chegar lá, o ambiente espiritual da sua casa já vai ser mudado? Você crê que quando você chegar lá, você saiu da sua casa brigado com o marido, mas quando você chegar lá, o seu marido já vai estar diferente, porque a realidade vai ser mudada, não as pessoas. Você vai chegar nos lugares e você vai começar a abrir a sua boca e vai começar a falar do que você está vivendo. E as pessoas que te ouvem há muito tempo vão olhar e falar assim, mas peraí, eu conheço você. O que você está falando é diferente. Não, a realidade que você está é diferente. As pessoas são as mesmas. O que Deus quer fazer quando Ele vai restituir alguém é mudar realidades de pessoas. Não é mudar as pessoas. Eu quero profetizar sobre a sua vida que quando você tirar os pés dessa casa hoje e chegar na sua casa, a realidade da sua casa vai ser transformada pelo aquilo que você vai receber aqui hoje em nome de Jesus. Amanhã de manhã, quando você for trabalhar, o ambiente do seu trabalho vai ser diferente. Não porque as pessoas foram mudadas, mas a realidade que você caminha hoje, a partir de hoje, vai ser diferente. E as pessoas notarão a realidade transformada que você carrega em nome de Jesus. Deus vai te levantar nessa noite e te botar de pé mais uma vez, para que a glória dele apareça sobre a sua vida mais uma vez, em nome de Jesus. Deus diz, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Talvez a gente passe desapercebido nesse texto muitas vezes, mas para Moisés foi um impacto, porque o nome de Jacó já tinha sido mudado para Israel há muitos anos. Deus podia dizer, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Mas Deus fez questão de dizer, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Falar do Deus de Abraão é fácil. O homem da fé, o homem que obedeceu a Deus, que saiu da sua casa, que juntou a sua família e peregrinou por 25 anos até receber a promessa. Falar de Isaac é fácil, porque é o filho da promessa. O homem que prosperou no deserto 100 vezes mais que os seus inimigos. O homem que se permitiu ser amarrado pelos seus pais. Entenda. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Abraão não lutou com Isaac. Isaac se entregou para o pai. Disse, pode amarrar. Falar de Isaac é fácil. O homem que tem coragem de se entregar. A própria vida. Porque Deus pediu. Falar de Isaac é fácil. Mas falar de Jacó, trapaceiro, enganador, safado, sem vergonha, enganou o pai, enganou o irmão, fugiu,
Porque Deus disse para Moisés, eu sou o Deus de Jacó. Se Jacó já não era mais Jacó, Jacó era Israel, por que Deus se apresenta como Deus de Jacó? A resposta é fácil, porque Moisés diz, olha, eu não sou capaz. Então Deus antecipa Moisés. Eu sou o Deus da pior parte de Israel. Eu sou o Deus da melhor parte. Eu tenho planos para a melhor parte da sua vida e da sua história. Eu tenho planos para Abraão e para Isaac, mas eu também tenho planos para Jacó. Eu sou o Deus da sua melhor parte, da sua melhor fase, mas eu também sou Deus da pior fase que você esteja passando. Não importa quem você seja, eu tenho planos de restituição para você também. E eu quero profetizar sobre a sua vida, não importa qual é a fase da sua vida, se você estiver na melhor fase, glória a Deus, mas se você estiver na pior fase, Deus também tem restituição para você. Deus também tem um plano de restituição para a pior parte. Mas eu não sou digno, o Senhor não sabe o que eu já fiz. Eu sou o Deus de Jacó, o Deus da pior parte, o Deus do seu pior, o Deus daquele que engana, daquele que rouba, daquele que mente. Eu sou o Deus desse cara, o Deus que tem planos de restituir, transformar o mentiroso num príncipe de um povo inteiro. Nós precisamos nos lembrar que quando nós estamos lá em cima, Deus tem planos de restituição. Eu quero que você se lembre nessa noite que em todas as áreas da sua vida que você não estiver transbordando, preste atenção. Talvez você esteja vivendo um bom tempo sobre a sua vida em alguma área. Talvez hoje seu casamento está lindo. Talvez hoje a sua empresa esteja voando, talvez seu ministério esteja decolando, mas todas as áreas que não estão transbordando, Deus ainda tem um nível de restituição para a sua vida. Deus diz, a minha medida é uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Todas as áreas que você não está transbordando, ainda existe porção sobrenatural para a sua vida. E eu profetizo que você vai receber essa porção aqui hoje em nome de Jesus. Mas Deus vai te fazer lembrar que os seus pecados, que os seus medos, que o seu senso de incapacidade, de imerecimento, não são capazes de frear o que Deus tem para a sua vida. Deus é o Deus de Isaac, mas Deus é o Deus de Jacó também. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus é o seu Deus. E não importa onde você esteja, Ele é o seu Deus e tem um plano sobrenatural para a sua vida e para a sua história, em nome de Jesus. Você recebe isso? Aplaude o Senhor no nome de Jesus. Me ajuda aí nessa noite. Aleluia! Agora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Joel, porque agora nós vamos falar de restituição na prática. Então eu vim falar sobre isso nessa noite. Joel capítulo 2, verso 23. Joel capítulo 2, verso 23. Diz assim, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá chuva serôdia, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas a temporã e a serôdia, como fazia antes. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O peregrino, o devastador, o devorador, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Quando Deus resolve restituir o povo, Ele diz, as suas eiras ficarão cheias de trigo, de vinho e de azeite. Toda restituição troca em 3 dimensões. Quando Deus quer fazer
e eu creio e quero profetizar que Ele vai fazer sobre a sua vida nessa noite. A restituição de Deus vai tocar em 3 dimensões. A primeira dimensão é a do trigo. Trigo fala de provisão. Quando Deus vai restituir alguém, Ele vai tocar no seu nível de provisão. Trigo fala só de abundância, de alimento, mas não é qualquer alimento. Porque existia no tempo de Jesus o pão de cevada e o pão de trigo, e o pão de trigo era comido nas melhores famílias. O pão do pobre era o pão de cevada, o pão do rico era o pão de trigo. Deus disse, eu vou derramar algo tão grande sobre a sua vida, que o seu nível de provisão vai ser sempre o melhor que eu tenho para você. Eu quero declarar nessa noite que existe um nível de provisão sobrenatural para suas finanças, para sua casa, para o seu nível profissional, para o seu emprego, para a sua empresa. Deus tem um nível de provisão sobrenatural para te alcançar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se você e eu entendermos que Ele vai tocar nas nossas realidades, que Ele vai tocar no nosso coração, que Ele vai tocar na nossa pior parte, vai nos restituir. Existe um nível de provisão para as suas finanças, em nome de Jesus. Mas Ele diz, existe trigo, mas existe vinho. E vinho fala de alegria. Vinho fala de derramamento de sangue, de pactos de sangue. Vinho fala de alegria familiar. Quando Deus derramar a restituição sobre a sua vida, Ele não vai tocar só no seu bolso. Ele vai tocar nos relacionamentos que estão dentro de casa. Deus não quer só te dar dinheiro, irmão. Pelo contrário. Deus quer colocar pessoas que serão chaves de Deus para mudar o seu coração numa nova estação. Deus vai tocar em relacionamentos. Deus vai trazer alegria dentro da sua casa novamente. Nos vínculos que foram perdidos, nos parentes que foram perdidos, nos níveis de intimidade que foram perdidos. Existem casais que brigam, mas existem casais que já nem brigam mais. E é aí que mora o problema. Porque enquanto a gente está reclamando e brigando, ainda queremos conserto, mas quando nós nos calamos, é aí que o diabo leva vantagem. Porque ele rouba a nossa alegria e começa a criar uma antipatia das pessoas que nos cercam. Quando Deus diz, eu vou restituir vocês, eu vou derramar algo nas suas finanças, mas eu vou derramar algo na sua família. As pessoas que estavam caladas voltarão a falar ao seu redor. Os problemas que não estavam resolvidos virão à tona para você resolver. As pessoas que estavam conformadas deixarão de estar conformadas, mas haverá paz na sua casa e na sua família de novo. Porque a restituição de Deus não fala de dinheiro, a restituição de Deus fala de corações alinhados ao propósito dele. É devolver para as pessoas a paz que excede o entendimento. Então Deus vai derramar vinho novo sobre a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu quero nessa noite falar de algo bem específico. E quando eu preparava essa mensagem e orava, era isso que o Senhor falava comigo de uma forma muito poderosa, por isso eu deixei por último. Ele disse, eu vou derramar trigo, vinho, mas eu vou derramar azeite sobre a vida de você. Azeite fala de unção, de separação. Deus fala no nível de restituição que Ele vai fazer para reativar ministérios que foram perdidos aqui nessa casa. Pessoas que começaram, mas pararam. Pessoas que foram desatadas para dar o start na sua vida ministerial, mas por conta das adversidades, por conta das crenças, por conta das confusões, por conta dos medos, foram barradas. Deus diz, eu vou derramar um óleo novo sobre a sua vida, 5 vezes mais sobre a sua vida, para que você volte a funcionar no propósito que eu te chamei para estar. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Deus tem um barril de azeite para derramar sobre a sua cabeça aqui, em nome de Jesus. Deus tem algo sobrenatural, mas não é somente para dizer para você, olha, agora você vai vestir igual o pastor para pregar para todo mundo. Não! É para você voltar a fazer o que Ele te chamou para fazer no secreto. É para você voltar a ter a mesma paixão de pregar para as pessoas e dizer quem você é e foi transformado.
É ter prazer no serviço que Ele te chamou para fazer. É ter alegria, mesmo quando as pessoas te rejeitam, é ter alegria. Porque o que está sobre a sua vida não foi você que buscou, foi derramado dos céus sobre a sua vida. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse: Deus tem azeite para derramar sobre a sua vida. Olha que nós vamos de uns pastores aqui hoje. Deus tem azeite para derramar sobre a sua vida, para que você seja restituído. Do ponto que você parou, Deus vai te fazer começar de novo a caminhar nessa noite em nome de Jesus. Então eu profetizo que essa noite vai ser uma noite de starts sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua finança. Mas Deus não disse só isso, Ele disse: eu vou compensar os anos que você perdeu. Como que Deus compensa anos perdidos? Com velocidade. Deus está dizendo: eu vou fazer coisas na sua vida hoje e agora, porque eu tenho pressa para derramar algo sobre a sua vida. Eu tenho pressa para acelerar seu processo. Eu tenho pressa para que você volte no compasso que eu estou. Porque você parou por 5 anos, mas eu estou lá te esperando. Acelera, porque eu vou derramar aceleração sobre a sua vida. Pastor, mas eu já fiquei parado, eu já tenho 10 anos parado, não importa. Restituir-vos-ei os anos. Você vai correr mais rápido do que você nunca correu a partir de hoje. As coisas vão acontecer muito mais rápido do que aconteceram até hoje. Porque quando nós carregamos uma palavra, Deus traz aceleração sobre as nossas vidas. Seu tempo não passou. A sua história não acabou. Seu ministério não ficou para trás. Os sonhos que você teve na juventude não ficou para trás. Talvez Deus te preparou. Lembra que quando nós quebramos o osso, nós quebramos uma perna. Quando o osso volta a se colocar no lugar, a calcificação começa a acontecer, e aquele lugar que foi quebrado fica mais forte do que quando era naturalmente. Lembra disso? Os melhores dias estão chegando, porque Deus vai te fazer mais forte a partir de agora, em nome de Jesus. Talvez o que você estava vivendo e quebrou a cara, não é porque você não estava pronto, mas você precisava ficar mais forte. Então Deus disse: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Abre parênteses. Ele nos quebrou, mas Ele te restituirá nessa noite para ser mais forte, para ser mais rápido, para ser mais assertivo, para viver com mais velocidade o que Ele tem preparado para você antes da fundação do mundo. Mas para isso Deus pergunta: você quer ficar de pé? Porque para tudo isso acontecer, Ele vai dizer: levanta e fica de pé, para eu tratar com você. Minha pergunta para você nessa noite é: você quer ficar de pé? Eu acho que não, que está todo mundo sentado ainda. Vocês querem ficar de pé? Então eu quero que você levante da sua cadeira. Mas calma. Eu não quero que você responda um comando. Eu quero que vocês respondam uma voz do Espírito Santo. Se você quer restituído, volte a ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Se você quer isso, está na hora de você voltar a ficar de pé.